Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Samuel, sou formado em Educação Física e hoje nós vamos para o segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos falando sobre doenças crônicas. O primeiro foi falando sobre hipertensão. Se você não conferiu ainda, dá uma conferida lá. Esse nós vamos falar sobre diabetes e o próximo a gente vai falar sobre obesidade, tá? Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse lá o seu like, compartilhasse bastante e comentasse lá na área dos comentários. Também queria enfatizar que esse vídeo ele não é uma aula específica para as pessoas que são, somente para as pessoas que são da área da saúde, mas sim uma forma de passar conhecimento, né, para pessoas que tanto são da área da saúde como também não são da área da saúde, numa linguagem menos formal que todo mundo possa entender melhor, certo? Dito isso, galera, vamos para o vídeo aqui. Como eu já tinha falado, o que é diabetes? Hoje nós vamos saber tipos de diabetes, como controlar, sintomas e o tratamento. Mas antes de falar o que é diabetes, a gente tem que entender aqui qual o cenário dessa doença no mundo e no Brasil. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes e de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, há no mundo mais de 387 milhões de pessoas portadoras dessa doença. E no Brasil são 14 milhões de pessoas com diabetes, né? E estima-se que 46% desconhecem o diagnóstico, o que é muito perigoso, né? Às vezes as pessoas têm o diabetes, mas desconhecem o diagnóstico, não sabem que tem. E 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para o surgimento do diabetes, dessa doença. Então, o que é o diabetes? Diabetes, ela é uma doença decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade da insulina exercer sua função, caracterizada pelo aumento da glicose, que é o açúcar no sangue. Em outras palavras, o diabetes ele acontece porque o pâncreas ele não é capaz de produzir o hormônio, que é a insulina, em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque esse hormônio não é capaz de agir de maneira adequada. Aí nesse caso aí é quando a pessoa tem resistência à insulina. Mas o que é a insulina, né? A insulina, ela é um hormônio responsável por capturar a glicose no sangue e colocá-la dentro das células. Eu vou explicar um pouco sobre como funciona, sobre a ação desse hormônio no nosso organismo, né? Quando a gente se alimenta, o intestino ele quebra os carboidratos, né, que a gente ingere em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Dentro do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, né? Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Daí, quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina, que é esse daqui que a gente está falando agora. O hormônio é essencial porque nossas células elas não conseguem usar a glicose de forma direta. E aí é necessário que a insulina se conecte a elas e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Em outras palavras, galera, o açúcar, né, a glicose, ela não entra diretamente na célula. É preciso que esse hormônio ele se conecte aí a uma proteína chamada GLUT4 e aí vai acontecer uma série de reações químicas e aí essa célula ela vai permitir a entrada do açúcar, né, a entrada da glicose dentro da célula para que seja metabolizado e seja usado aí como fonte de energia. Então, é dessa forma que a insulina ela capta a glicose do sangue e leva para a célula. Acho que deu para entender aí, né? E aqui, galera, são os níveis, né? Quando a pessoa não tem diabetes, quando a pessoa é pré-diabético e quando a pessoa já tem diabetes, né? Vocês podem ver aqui que é menor ou igual a 99 é quando você não tem diabetes e quando você é pré-diabético é quando se encontra entre 100 e 125. E quando você já é diabético, é maior ou igual a 126. Nesses casos aí, você dá uma olhada, lembrando que esses valores
Esses valores, eles são quando a pessoa já está 8 horas em jejum, né? Os valores de glicemia após 8 horas de jejum. Então, normalmente, é bom que se faça aí a mensuração do nível de glicose no organismo, no sangue, quando você acordar de manhã cedo, né? Antes de comer, antes de tomar o café, você faça aí a mensuração do nível de glicose aí no seu sangue, para você saber em qual parâmetro está. Tipos de diabetes. Bom, galera, diabetes tem dois tipos, tem o tipo 1 e tem o tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune com destruição total das células betas do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, e se desenvolve na infância ou adolescência, e não pode ser tratada com comprimidos, apenas com insulina. Esse é o tipo 1. O tipo 2 é diminuição da produção e ou resistência à insulina, né? No caso aí, o seu organismo ele tem insulina, mas ela não funciona direito, ela já não exerce a função dela, que é facilitar a entrada da glicose na célula. Na maioria se desenvolve após aos 35 anos e está associada a outras doenças como obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. Então, assim, falando um pouco mais sobre essas duas, quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir a insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada, né? A insulina ela já não está fazendo mais o papel dela, então a glicose não consegue entrar na célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 2 não produz insulina de maneira nenhuma, né? E da mesma forma o processo não acontece, a glicose fica lá circulando no sangue. E essa glicose que fica circulando aí na corrente sanguínea, ela pode causar uma série de problemas, como infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal, dentre outros aí. E aqui eu citei algumas diferenças aqui dos sintomas entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No caso aqui do tipo 1, urinar muito, podendo voltar a urinar na cama, ter muita sede, emagrecer rapidamente, grande fadiga associada a dores musculares intensas, comer muito sem nada aproveitar e dores de cabeça, náuseas e vômitos. No caso do diabetes tipo 2, urinar em grande quantidade, especialmente durante a noite, sede constante e intensa, fome constante de difícil saciar, aquela fome constante que você come e, e não consegue se saciar, não se sente cheio. Fadiga, comichão, que é o prurido, né, no corpo, visão turva. Então, esses são alguns dos sintomas que diferem aí um tipo de diabetes do outro. E o tratamento, galera? Bom, o tratamento de paciente diabético envolve no mínimo aí 3 aspectos importantes. Eu achei importante citar esses 3 aspectos, porque mais na frente eu vou falar sobre a importância do exercício físico no diabético. Então, a gente começa aqui com o plano alimentar, né, que tem como objetivo o controle metabólico adequado a partir de uma nutrição que forneça calorias suficientes para a manutenção de um peso saudável e prevenção das complicações agudas e crônicas do quadro clínico. Já no plano físico, que também objetiva principalmente a manutenção do peso corporal. E o plano medicamentoso, né, que aborda aí geralmente a administração de insulinas e dependendo do tipo da diabetes, não só a administração de insulina, como também a administração aí de remédios, de outros comprimidos. E aqui, pessoal, os benefícios do exercício físico em diabéticos. Bom, galera, aqui eu vou falar um pouco mais aprofundado porque o exercício físico é de fundamental importância na vida do diabético, né? Pois a prática de atividade física ela resulta no controle mais eficaz dessa doença. E ainda falando nesse contexto, a gente pode dividir os benefícios em curto e longo prazo. A curto prazo, os efeitos chamados metabólicos, como aumento da ação da insulina, né? O aumento da captação de glicose pelos músculos,
E aí, com isso, há uma melhora na sua performance e, finalmente, a diminuição dessa glicose, né? Já que aumentou a captação dela, há uma diminuição na corrente sanguínea. Já não tem mais tanta glicose circulando na corrente sanguínea. Já a longo prazo, nós podemos citar aí o incremento das funções cardiorrespiratórias, o aumento do colesterol bom, que é o HDL, a redução do colesterol ruim, né, que é o LDL, a redução também dos triglicerídeos, da gordura corporal, melhora no controle da pressão arterial, a diminuição da ansiedade e depressão, e principalmente uma importante redução no desenvolvimento de complicações relacionadas a doenças cardiovasculares. Então, galera, é de se imaginar e é de se perceber aí que o exercício físico ele é de fundamental importância na vida do diabético. É imprescindível. O exercício físico ele é imprescindível para o diabético. Ele é um complemento no tratamento, no controle dessa doença. Não existe a questão do diabético somente ser tratado com insulina e com comprimidos, né, com remédios. Ele tem que ter o exercício físico como aliado nesse tratamento, porque ele vai sentir uma melhora significativa, galera. Então, assim, ressaltando aí os benefícios do exercício físico em diabéticos, são esses. Mantém os níveis de açúcar no sangue controlados, como eu já falei. Beneficia o sistema cardiovascular, fortalece a musculatura, alivia o estresse, mantém o peso controlado. Então, esses são os benefícios que o exercício físico causa na vida do diabético e aí, entre outros, não só esses benefícios, mas também outros que o exercício físico irá causar na vida do diabético, né? Então, eu como profissional de educação física, eu ressalto mais uma vez que o exercício físico ele é de fundamental importância, não só na vida do diabético, mas na vida do hipertenso, na vida da pessoa com obesidade e também na vida das pessoas que não têm esses males, né, como forma de prevenção. Já as pessoas que têm esses males, o exercício físico ele atua como um complemento aí, como uma forma de auxílio no tratamento dessas doenças, no caso aqui do diabetes. É imprescindível, é muito importante que se faça exercício físico e que se use o exercício físico de forma adequada para que ele complete aí o tratamento, certo? Então, galera, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo, né? Como sempre, eu encerro meus vídeos aqui com uma frase. No caso aqui, a frase de hoje é essa daqui que eu achei. Essa frase pertence a um pensador aí da Associação Pernambucana de Diabetes. Eu achei muito interessante, que é essa frase: a diabetes ela não é o fim do mundo, mas sim um novo mundo a ser descoberto. Eu achei muito interessante essa frase, pessoal, porque, como eu falei lá no início do vídeo, 62% das pessoas nem sabe o diagnóstico, nem sabe que tem diabetes, né? E por conta que não sabe, mantém uma vida talvez sedentária, com alguns vícios como cigarro, álcool em excesso, né? Então, quando a pessoa, geralmente é isso que acontece, a pessoa descobre que tem diabetes, o mundo dela muda, né? Ela vai viver agora para poder controlar aquela doença. No caso, ela já não vai mais, isso geralmente, né? Já não vai mais ser sedentária, ela já vai procurar fazer uma atividade física. Ela já, se ela fuma, ela vai procurar deixar esses vícios, né? Se ela bebe, ela vai procurar ou deixar de vez ou diminuir. Então, o mundo dela, ele muda, né? Ele passa daquele mundo ruim que levou ela a ter aquela doença, né? Geralmente, dependendo do tipo, e aí ele muda e muda para melhor, né? Porque se a pessoa se conscientizar e saber da importância do exercício físico, da importância de seguir as orientações que o médico passou para ela, é, ela vai ter uma ótima vida, vai saber controlar de boa aí essa doença. Então é isso, galera. Aqui eu encerro meu vídeo e mais uma vez eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva, deixe o like e quero também ressaltar aqui
você da área da saúde, né, que, que gosta de assuntos relacionados a essa área, no primeiro link da descrição aí do vídeo, eu vou deixar um curso completo aí com o professor Rogério Gozzi, falando sobre os assuntos aí pertinentes aí à área da saúde. Muito bom esse curso, me ajudou bastante durante a minha graduação e ainda hoje me ajuda. E para você que iniciou um treinamento agora, que foi nutricionista e tudo, que vai seguir uma dieta, né, pretende emagrecer aí, no segundo link da descrição eu vou deixar aí 500 receitas low carb, né, para você preparar os pratos aí de acordo com a dieta que o seu nutricionista passou. São 500 receitas maravilhosas também, está me ajudando muito. Eu achei muito interessante, por isso eu vou dividir isso daí com vocês, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por assistir meu vídeo e fui.